Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde de domingo, são 7 de maio de 2023. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, o pastor Edson, PhD naquilo que se faz. E eu quero trazer mais uma reflexão número 402, o número dessa reflexão, número 402, vai chegando a 500 reflexões. Hoje eu não ia trazer nada, mas aí eu estava refletindo sobre alguns acontecimentos mundiais, no sentido global, e a gente vendo a carência de uma orientação divina, de trazer algo para que a humanidade, para que o povo, o homem em si, possa ter paz ainda na sua vida, no seu coração. E aí eu andei analisando que muitas pessoas, elas andam desorientadas, elas andam sem paz, sem sossego, elas andam carregando um personagem chamado depressão, síndrome do pânico, medo de morrer, querendo se suicidar, querendo tirar sua própria vida, desorientado, sem direção e muitos outros fatores que a gente está vendo que o ser humano está passando aqui no planeta Terra. O seu vizinho de lado, o seu vizinho do outro, o seu vizinho da frente, o seu vizinho do fundo, o seu vizinho de cima. E aí você fica analisando que Deus nos chamou justamente no meio dessas situações adversas que o ser humano está passando. Dentro de um campo espiritual, dentro de um campo emocional, dentro de um campo psicológico, mental, você vê que todo o sistema que é elaborado no planeta Terra é para que faça com que o ser humano vive dependente do homem em si, das coisas que o homem pode proporcionar. E a Bíblia fala que as pessoas que são sábias, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, eles são orientados pelo Espírito de Deus. E aí eu cheguei à conclusão, nessa reflexão 402, que a humanidade e sua mente vazia de Deus. Esse é o tema da reflexão. A humanidade e sua mente vazia de Deus. Se o ser humano em si, de um modo geral, anda com sua mente vazia de Deus, praticamente elas estão correndo um risco horrível. Porque diz um ditado popular, que a mente vazia é a oficina do diabo. Esse verbo, esse ditado, ele não é bíblico, mas há uma verdade. E tem outros que falam que a mente cheia é a oficina de Deus. Então existe um paralelo. Um ditado popular que fala que a mente vazia é a oficina do diabo. Já outros falam que a mente cheia é a oficina de Deus. Mas ambas as partes são um linguajar popular. Biblicamente falando, não existe isso. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Mas para que o ser humano possa ter a mente de Cristo, há um processo a seguir.
há alguns passos que ele tem que fazer. Há uns degraus na vida que ele precisa subir. E aqui eu vou te falar de 3 processos que o homem precisa fazer na sua vida, ou 3 degraus que o homem precisa subir, ou 3 colunas que o homem precisa ter na sua casa espiritual, na sua casa emocional, na sua casa mental, né, para que ele possa estar de pé. O primeiro fator que o ser humano, a humanidade precisa ter é ter Cristo como seu Salvador, como seu único Salvador. Ter Jesus no centro das suas vidas, ter Deus no centro da sua vida, ter o Espírito Santo no centro da sua vida. A questão é que a humanidade, ela vive mais dentro de um sistema global errada, aonde são dirigidos pela sabedoria artificial, pela inteligência artificial, pelos conhecimentos artificial, que é só por fora, que o próprio homem cria. Eles não vivem orientados pelo Deus que criou o céu e a terra. Eis a questão. Eles confiam na sua própria sabedoria, eles confiam no seu próprio entendimento. E no livro de Provérbios fala que as pessoas que confiam no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, eles já estão correndo um grande risco. Um grande risco de ser subterrado, de ser enterrado pelas suas próprias convicções erradas. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender e devemos colocar em prática é que precisamos de um Salvador único na nossa vida, para que Ele possa nos salvar de qualquer situação que nós encontramos aqui debaixo desse planeta Terra. Ser único, você não pode ter mais nenhum outro intermediário entre Deus e o homem, além de Cristo Jesus. Só Ele, o seu único e suficiente Salvador que você precisa ter na sua vida. Se a humanidade fizer isso, com certeza ela vai ter sucesso. Com certeza vai ter sucesso se qualquer pessoa fizer isso. Ter Cristo como único e suficiente Salvador. Então, a humanidade e sua mente vazia de Deus, justamente uma das causas é essa, porque não tem Cristo, não tem um Salvador. Cria Salvador de todas as maneiras possível para eles se guiar as suas vidas, mas menos do Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário. Eles não querem nem saber que existe esse Deus Todo-Poderoso. E a segunda coisa, o segundo fator que a humanidade, sua mente vazia de Deus tem, é que eles não crêem nas Escrituras Sagradas uma única regra de fé na sua vida. Eles têm outros materiais extra que substituem as Escrituras Sagradas. E aí é onde é que está o erro. Nós vemos aí que a questão da humanidade sem Deus está criando uma inteligência artificial, criando no futuro robô, seres humanos criados pelo a sua própria semelhança, para falar semelhante ao homem que Deus criou. Mas sabemos que essas inteligências, elas são artificiais, elas são passageiras, que é um robô, é uma mente criada pelo homem. E o homem, ele é limitado, ele só pode fazer aquilo que ele tem de limitação. Agora Deus não. Deus está acima das nossas limitações.
está acima das nossas limitações do próprio Deus. Mas aqueles que são guiados por esse Cristo, por esse Deus Todo-Poderoso, com certeza as suas mentes são superiores a essas pessoas que estão criando essas inteligências artificiais para auto se destruir. É isso que um fica inventando, fica buscando fora da direção de Deus. E a terceira coisa é a humanidade e sua mente vazia de Deus, eles não têm o Espírito Santo, o Espírito de Deus, morando dentro das suas vidas. E aí corre um risco. Se eles não têm Cristo como seu Salvador, não têm as Escrituras Sagradas como uma única regra de fé, e não tem o Espírito de Deus morando em si, essa humanidade, ela já está destruída há muito tempo. A mente dessa humanidade continuar vazia dessa forma, eles a qualquer momento serão naufragados, serão destruídos, porque o ditado já fala que a mente vazia é a oficina do diabo. E se o diabo tem acesso a uma mente que não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, não tem as Escrituras como uma única regra de fé, e não tem o Espírito de Deus guiando a sua vida, eles já estão derrotados há muito tempo. Então isso é um alerta nessa tarde, reflexão bíblica número 402, só para você refletir, é só um lembretozinho para que você possa buscar mais, possa buscar a orientação de Deus, para que você tenha Cristo como único e suficiente Salvador, tenha as Escrituras como única regra de fé e tenha o Espírito Santo morando com você. Que Deus abençoe nessa tarde, nessa reflexão, em nome de Jesus. Até as próximas reflexões.